E hoje vamos falar sobre mais uma disciplina espiritual. Vamos estar a falar hoje sobre o jejum, ok? Importância-chave do jejum. Vamos tentar tirar uma lição, uma aprendizagem a partir do próprio jejum que o Senhor, nosso Senhor Jesus fez, que está registrado em Lucas 4. Vamos lá, Lucas 4, 1 a 13. É uma passagem que já lemos, certamente que já conhecemos, e pode nos ajudar também a entender este assunto. Espero que nestes dias que estamos a falar sobre disciplinas espirituais, que Deus nos esteja a ajudar a fortalecer a nossa vida de oração. Há muito material que se pode ler sobre a oração, que se pode estudar. Hoje em dia tem muito conteúdo também na internet, não é? Ainda que é sempre difícil distinguir o que é realmente valioso ou não é? Através da internet, mas de qualquer forma tem muito conteúdo. Eu trago um livro aqui que eu tenho de um senhor chamado Ronald Dunn. Não é um dos autores mais conhecidos, pelo menos por mim, mas é um livro que eu estive a ver e parece muito completo no que diz respeito ao tema da oração. O título é Não Fique de Braços Cruzados, Ore. Não fique de braços cruzados, ore. E tem muita coisa sobre oração e também sobre jejum. E está escrito de uma forma muito fácil de ler. Não é daqueles livros aborrecidos. Lê-se muito bem. Mas talvez vocês saibam de outros livros que vale a pena ler enquanto estamos a pensar sobre este tema. Vamos ficar em oração mais um bocadinho e depois vamos explorar este assunto, ver como é que Deus nos pode guiar aqui neste tempo. Ficamos em oração. Senhor, queremos aprender contigo, queremos estar aos pés de Jesus para que Ele nos ensine. E precisamos muito de Jesus nesta altura, nesse momento, Senhor. Fica conosco aqui através do Teu Espírito Santo. Fala conosco, inspira-nos a Tua Palavra e ensina-nos, Senhor, porque queremos realmente aprender e queremos crescer. Queremos ficar mais parecidos com o nosso Mestre, o nosso Senhor. Lida com toda a dificuldade que possa haver de entendimento, toda a resistência, inclusive, que possa haver nos nossos corações. Abre o nosso coração para Ti, para Te ouvir e para Te obedecer. No nome de Jesus. Amém. Vou ler então um texto, acho que é um texto que já é bem conhecido. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, portanto, Lucas 4, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus o homem viverá. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Satanás, e Jesus respondeu, dizendo-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeças com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Amém? Palavra do Senhor. Gostava de começar por dizer o seguinte, de forma bem resumida, resumindo aqui talvez o que está a acontecer aqui
na tentação de Jesus, o diabo está a tentar estimular algo em Jesus que poderia ser uma fraqueza natural de Jesus, para levar Jesus a fazer algo que o seu ego quer, para desobedecer à vontade de Deus. Ok? O que é esta coisa que podia ser, no caso de Jesus, uma inclinação natural, uma disposição natural para cair neste estímulo que Satanás está a tentar fazer a Jesus. E nesse aspecto, talvez, na vida de Jesus é muito particular este aspecto. É o uso do poder. Porque Jesus é o Filho de Deus. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele é o Filho de Deus. Ele é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores. Então, uma coisa natural para Jesus é usar o seu poder. Muito fácil e muito natural. Podemos dizer que é uma coisa que já está na natureza de Jesus, porque Ele é Filho de Deus. E sendo Filho de Deus, tem todo o poder na sua natureza. Então, o diabo está a tentar estimular algo que é natural em Jesus, para levá-lo a usar isso que é natural em Jesus, de forma errada porque ia estar em desobediência à vontade do Pai. Porque não era a vontade do Pai que ele interrompesse o jejum e comesse, e nem era a vontade do Pai que ele fizesse estas outras coisas que o diabo lhe propõe e que o levam a usar o seu poder, não é? Jesus ia ter honra e glória. Ele ia receber toda a majestade, mas tinha que ser através do sofrimento. Foi este o meio que o Pai escolheu. Satanás está a tentar criar aqui um shortcut em inglês, um atalho na vida de Jesus, não é? Jesus, neste tempo de jejum, ele está a disciplinar as suas inclinações, submeter todas estas inclinações naturais à obediência do Pai. O desejo de comer, a fome é um estímulo natural que Deus pôs em nós. Não é? Ter fome não é necessariamente algo errado em si. E comer não é algo em si. Usar o poder de Jesus usar o seu poder para fazer estas outras coisas que o diabo está... Não é mau em si, mas ele está a disciplinar, neste tempo de jejum, estas inclinações, estes impulsos, para submetê-los à vontade de Deus e focar em Deus. Neste tempo de jejum, Deus é a coisa mais importante para Jesus. Este tempo de comunhão entre Ele e Deus é o seu principal foco. Ele está a sujeitar tudo à disciplina para poder focar em Deus. Nós... acho que falta um slide aí. Ou está no outro... ok. Veio depois. Não faz mal. Vamos acompanhar a mesma. Nós também temos esses estímulos naturais. Era isso que eu ia dizer. Ok? Um estímulo natural para comer, que tem a ver com a alimentação, mas isso também traz gratificação e prazer, não é? Comer é para a nossa sobrevivência, mas também traz gratificação e prazer. O sexo, que é outra área, traz gratificação e prazer. Consumir, o consumo, aliás, a atitude de consumo, que pode ser o consumo de alimentos, pode ser consumo de sexo, tecnologia, entretenimento, moda, viagens, tudo isto. Consumir, é uma coisa que nós fazemos muito nos nossos dias e fazemos quase que como por impulso. É um impulso, na verdade. Até os economistas não é? Designam o consumo como um impulso, como algo que nós fazemos muitas vezes sem pensar, não é? Poder e influência, que é uma coisa que trabalha muito também nós, uma inclinação para o poder, porque poder e influência dão-nos controlo, dão-nos domínio, honra, e também nos fazem, o poder e influência facilitam
o acesso ao consumo. Poder e influência facilitam o acesso ao consumo. Pessoas, neste caso, o que eu quero dizer com pessoas é a nossa necessidade de ter outras pessoas a aprovar aquilo que nós fazemos, não é? É uma necessidade de quase todos os seres humanos, ter a aprovação dos outros. Precisamos disso. Nós gostamos de aprovar os outros, colocar os outros num patamar elevado, portanto, tornar os outros ídolos, mas gostamos também de ser ídolos. Daí, é por esta razão que muitos procuram a fama e o reconhecimento, porque está na nossa natureza, está no nosso interior, querer ser o foco das atenções e receber fama e honra e reconhecimento e assim por diante. Ora, estas coisas, muitas delas, por si só, não são más. Comer, por exemplo, não é mau. O sexo, obviamente, não é mau, se praticado dentro do propósito do plano de Deus para a humanidade, para a nossa vida. Consumir alimentos e assim por diante também não é mau, não é? Ter algum poder, alguma influência em si também não é necessariamente mau, porque depende da forma como nós usamos isso, não é? Gostar de ter pessoas à nossa volta também, nada disso é mau. O problema disto é que cada uma destas coisas, todos eles servem para a autossatisfação. Ou seja, todos eles são elementos que direcionam-se para a satisfação do nosso ego. E qual é o problema do nosso ego? É que o nosso ego, por natureza, a sua inclinação natural é de se opor à vontade de Deus. É de se opor à vontade de Deus. Então, estas coisas que são boas, que não são necessariamente más, têm aí um potencial, uma capacidade enorme de pôr em xeque a nossa integridade. O que é integridade? O que é integridade? Ou caráter íntegro? O que é um caráter íntegro? É um caráter que é baseado em princípios e valores e que aconteça o que acontecer, mantém esses princípios e valores inalterados. Ok? Haja o que houver, esses princípios e valores na nossa vida mantêm-se invioláveis ou inalterados. Nós não os pomos em causa em função das circunstâncias. Agora, o que acontece é que nós vamos notar que a maior parte das vezes que alguma destas coisas da nossa vida, alimentação, sexo, consumo, poder, se for mexido de uma determinada maneira, põe em causa o nosso caráter e a nossa integridade. Porquê? Porque começa a condicionar os nossos valores e princípios. E nós começamos a mudar a forma como vemos os nossos valores e princípios e a forma como vivemos os nossos valores e os nossos princípios. Ok? Por exemplo, vamos dar exemplos para pôr em prática aquilo que estamos a dizer. Não é? O que é que aconteceu no deserto com o povo de Israel quando Deus os tirou do Egito? Novamente, aquele exemplo. Quando eles foram tirados do Egito, eles estavam com o coração alegre, a louvar a Deus e a glorificar a Deus. Bastou faltar comida e água no deserto. A postura de adoração deles começou a mudar. Começaram a tornar-se murmuradores, incrédulos, com falta de confiança em Deus. Moisés, o profeta, ausentou-se por um bocadinho para ir ao monte orar. Quando Moisés voltou, eles estavam a fazer uma festa depravada. Meteram-se em idolatrias, fizeram um bezerro de ouro. Começaram a adorar o bezerro de ouro. O deserto trouxe alguns testes a estas coisas que eu mencionei aqui. E o povo não foi capaz de preservar os princípios, os valores.
E isto acontece muito conosco, não é? Conosco também, todos os dias acontecem estas coisas. O que é a falta de integridade e a falta de caráter? O que é uma pessoa que não tem caráter? É uma pessoa que hoje diz uma coisa, defende um valor ou um princípio, e amanhã, se houver alguma variável que mexe com alguma destas coisas aqui, ele põe em xeque os seus princípios e muda bastante ou muda radicalmente o seu comportamento. Isso é uma pessoa sem caráter e sem integridade. O que é que aconteceu com Jesus aqui? Houve uma tentação, um estímulo que foi de encontro a estas variáveis aqui. Mexeu com estas variáveis, mas Jesus não alterou os seus valores e princípios. Não violou os seus valores e princípios. Todas as vezes que Satanás foi tentar alguma destas áreas da vida de Jesus, ele disse não. Ele disse não. Não violo o meu princípio. Não violo o meu valor. Não violo o meu amor por Deus. Não violo a minha obediência a Deus. Não, 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 não. Isto é um caráter íntegro. Mas nós estamos a ser muito desafiados nos nossos tempos hoje. Há muitas variáveis que fazem com que nós hoje queremos uma coisa, amanhã já não queremos. Hoje valorizamos muito uma coisa, amanhã já não valorizamos. Hoje defendemos muito um valor e amanhã já não defendemos. Por quê? Porque começam a entrar variáveis, algumas tentações nestas áreas e nós não resistimos e nós sucumbimos. O que é que isso tem a ver com o jejum? O que é que isso tem a ver com o jejum? Vamos perceber que há uma relação com a questão do jejum. Vou dar-vos aqui uma definição do que é o jejum. Há uma definição do Ronald Dunn, este autor deste livro. Depois vou acrescentar algumas coisas que são pensamentos meus. Jejuar é a abstinência voluntária da satisfação de certos apetites físicos por razões espirituais. Volto a dizer que eu acho que eu não coloquei no PowerPoint. Jejuar é a abstinência voluntária, abstinência por de parte, a satisfação de certos apetites físicos por razões espirituais. Ou seja, em determinados momentos, nós decidimos sacrificar esses apetites naturais que nós temos por razões espirituais, para um alvo espiritual, para buscar mais a Deus, para buscar mais a face de Deus. Nós decidimos comprometer temporariamente um destes apetites naturais que nós temos. Então, no fundo, jejuar é treinar a nossa integridade e o nosso caráter. Ok? Porque quando nós decidimos jejuar, o que é que nós sacrificamos? Algo que nos é muito valoroso e muito importante. Decidimos comprometer isso em favor de algo que achamos ser mais importante, que é Deus. Comprometemos isso que é muito importante. Estamos a treinar a disciplina dos nossos apetites e das nossas vontades naturais por causa de Deus, para buscar a Deus. Ora, meu irmão, minha irmã, se tu aprendes, se eu aprendo, se nós aprendemos a disciplinar os nossos apetites naturais por causa de Deus, isso desenvolve integridade e maturidade no nosso caráter. Ok? Nós vamos estar dispostos a amar a Deus, haja o que houver, porque somos capazes de pôr em xeque, sacrificar, comprometer as coisas que nos são mais valiosas por causa de Deus. Ok? Por esta razão, somos capazes de decidir, por exemplo, não comer durante um tempo, que é um apetite básico, uma necessidade básica, não comer durante um tempo, para focar em Deus.
Agora vou pôr o meu acréscimo aqui. Jejum é uma expressão de humildade. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos a mostrar a nossa humildade a Deus. É uma expressão de humildade diante de Deus. É dizer, Senhor, Tu és mais importante do que a comida. Tu és mais importante do que o sexo. Tu és mais importante do que o consumo de tecnologia. Tu és mais importante do que entretenimento. Tu és mais importante do que a mim próprio. É uma expressão de humildade e de dependência de Deus através da abnegação. O que é a abnegação? A palavra abnegação vem da ideia que Jesus deixou quando Ele disse: ninguém que não esteja pronto a carregar a sua cruz e a negar-se a si próprio para me seguir é digno de mim. A abnegação é isto. Nega-te a ti próprio, coloca Jesus à frente dos teus próprios interesses. Ama Jesus acima dos teus próprios interesses. Isso é abnegação. É abnegação. Quando eu estava a sentir a chamada de Deus para ser pastor, uma grande luta se levantou no meu coração. Porque antes dessa chamada aparecer, eu sonhava ser um economista e um empresário bem-sucedido e rico. Estão a ver? Esse era o meu desejo. Ser empresário. Eu andava a sonhar, vocês não imaginam quanto. Eu sonhava, eu planeava. Eu fiz o curso, antes de ir para a universidade, fiz o curso de gestão de empresas na escola, para começar a trabalhar em gestão de empresas. E atenção, não estou a dizer que isso é mau, ok? Não estou a dizer que isto é mau, mas havia um conflito dentro de mim. Mas a chamada de Deus era mais forte, cada vez mais forte. E eu dizia, mas ser um grande economista dá notoriedade, dá fama, dá reconhecimento, dá dinheiro, dá poder, influência. Puxa, deixar isto tudo para ser pastor. E eu vi o meu pai ser pastor. E eu sabia o que era, o sacrifício, a dureza que é dirigir uma igreja. Eu tive que fazer abnegação. Eu tive que dizer, Jesus, olha, diante de ti, da tua vontade, todas as outras coisas não valem nada. Estou disposto a sacrificar estes meus sonhos para me pôr à tua disposição, para fazeres a tua vontade em mim. Abnegação. Então, o jejum não é só um exercício de fazer sacrifício, abstinência de alguma coisa. Jejum é um exercício de abnegação, de autonegação por um valor maior, de autonegação por um Deus que é mais importante do que os meus apetites naturais, de ser capaz de, pelo menos temporariamente, sacrificá-los por completo, por amor a este Deus, para buscá-lo mais, para focar nele, para me humilhar na presença dele, para conhecê-lo mais, para amá-lo mais. E isto treina a integridade do nosso caráter. Porque quando somos capazes de negar a nós próprios por amor a Ele, então nós vamos manter o amor e os valores dele e os princípios dele inegociáveis na nossa vida. Inegociáveis. O que está a acontecer, uma das maiores tristezas na igreja evangélica hoje, não é? É que muitos de nós e muitas igrejas estão a negociar os valores de Deus por causa de algumas coisas que o mundo, a sociedade está a oferecer. Entre outras coisas, reconhecimento. Entre outras coisas, fama. Entre outras coisas, aprovação. Estamos prontos para negociar o que é importante. Sabem, a coisa é tão séria que muitos de nós estamos a negociar a coisa mais inegociável que nós temos na Bíblia. Que Jesus é o único caminho, e a única verdade, e a única vida. Muitos cristãos à volta do mundo, para terem a aprovação dos outros, estão a negociar isto. Estão a dizer, não, ele não é o único caminho. Ele é um dos caminhos, há outros. Eu vi com os meus olhos e com os meus ouvidos homens de Deus reconhecidos
em entrevistas, para ter a aprovação do entrevistador. Eles respondem assim à pergunta. O entrevistador perguntou-lhe, então, Jesus é mesmo o único caminho ou há outros caminhos? Sabe que Deus é que é o juiz das pessoas, não sou eu. Mas Jesus é o único caminho ou não? Não, Deus é que é o juiz. Não, eu acho que todas as pessoas, de uma certa forma, podem chegar até a Deus. Como? Por quê? Integridade, falta de integridade, falta de caráter. São uma coisa, mas quando vêm os testes, são outra coisa diferente. O povo de Israel era uma coisa sem testes. Mas quando vinham os testes, era uma coisa completamente diferente. Por isso Deus os deixou ir para o deserto. Porque Deus queria ver quem eles eram na essência, não nas aparências. Muitos testes que nós passamos é porque Deus quer ver quem tu és na essência. Lá no núcleo do teu ser. Não é de acordo com aquilo que passas na igreja, mas de acordo com o teu ser na essência. Deus quer ver quem tu és na essência. E o teste de Jesus, este jejum de Jesus, no fundo teve esta finalidade. Não de Deus ver quem ele era, mas o caráter de Jesus precisava de passar por este teste. Se Jesus ia ser o nosso Salvador, se Jesus ia ser o nosso exemplo, número 1, a nossa referência, a fonte de tudo para nós, para Jesus ser capaz de nos salvar, ele tinha que passar por este teste. Por este teste. Então, irmãos, estamos a ver aqui uma coisa. Que lições nós podemos tirar aqui deste jejum de Jesus Cristo? Notem que o texto diz assim, e Jesus, cheio do Espírito, é uma palavra, cheio vem da palavra grega, ser controlado. Jesus controlado pelo Espírito Santo, vamos ler assim, porque é mais fácil de entender. Jesus controlado pelo Espírito Santo. A vontade dele, os seus desejos, a sua vida está debaixo da orientação total do Espírito. Do Espírito de Deus. É aquilo que Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Já não sou eu quem vive. Jesus, controlado pelo Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado, para que Lucas não deixe dúvidas. Ele diz, foi levado pelo Espírito para o deserto, a fim de ser tentado. Quem levou Jesus para esta experiência? O Espírito Santo. Para esta experiência de jejum de 40 dias no deserto, sendo tentado pelo inimigo na sua integridade. Quem foi que levou Jesus a esta experiência? Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Agora, irmãos, eu acho que temos aqui uma lição a reter. Por que é que nós devemos fazer jejum? Por que é que fazemos jejum? Por que é que deveríamos sequer pensar em jejuar? Jejuar por reconhecimento? Jesus, inclusive, falou sobre isso, falou contra isso. Jesus disse, não, olha, quando estiveres a jejuar, não mostres às outras pessoas que estás a jejuar. Porque isso é uma atitude de jejuar só para ter o reconhecimento das outras pessoas. Jejuar para quê? Para procurar ter uma experiência mística. Porque muita gente vai jejuar só para ver se tem alguma experiência mística, uma experiência espiritual, se vai para alguma outra dimensão superior. Esta é uma boa razão, é uma boa motivação para jejuar. Alguns jejuam para punir o seu corpo, é uma forma de penitência ao seu corpo, como os monges faziam, por exemplo, no tempo de Martinho Lutero. Jejuar só porque os outros dizem. Há muita coisa que nós fazemos só porque os outros dizem. Não, tu não jejuas. Tu nunca jejuas. Epá, não és uma pessoa espiritual. Não és uma pessoa cheia do Espírito Santo. E lá vamos nós jejuar porque alguém falou. Por quê? Porque estamos à procura do reconhecimento de alguém. Jejuar para conseguir a atenção de Deus
Não acho isso teologicamente correto. O Filho de Deus, filho, está numa relação de intimidade. Ele não precisa da atenção de Deus. Um filho não precisa da atenção de Deus. Um filho não precisa de suplicar pela atenção de Deus. O jejum não deve ser um instrumento para conseguir a atenção de Deus ou conseguir alguma coisa de Deus, como uma moeda de troca. Eu vou dar-te sacrifício, Deus, e tu vais me dar alguma outra coisa. Errado. Errado, é uma motivação errada. O que é que levou Jesus a esta experiência? O que é que levou Jesus ao deserto para jejuar por 40 dias? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dizer quando jejuar, por que jejuar, quanto tempo jejuar e qual o motivo para jejuar. Tudo o que não vem do Espírito Santo é simplesmente o homem com a sua disposição religiosa querendo satisfazer Deus com suas forças. E há muita gente a fazer jejum. Eu lembro-me, na minha experiência em que eu fiz jejum algumas vezes, houve fases que eu fiz jejum porque achei que era certo fazer jejum. E foram os piores jejuns que eu já fiz alguma vez. Correu mal, tudo correu mal. No fim, não teve grande impacto espiritual em mim. Passei a maior parte do tempo a desejar comer, com muita distração. E no fim de contas, fiz jejum. Espiritualmente, parece que nada mudou. Por quê? Utilizando aqui um pouco de evangeliquez agora. Jejuei pela carne. Né? A gente, os evangélicos, conhecemos essa expressão, né? Jejuei pelo estímulo do impulso humano. Está a ver? Olha, aqueles impulsos que temos ali, alimentação, sexo, são impulsos naturais, não é? Fazer coisas para Deus pode ser também um impulso natural, tal como aquelas outras ali. Porque eu acho humanamente que é certo. Então vou fazer, mas não é guiado pelo Espírito Santo. E o que não é guiado pelo Espírito Santo não pode ter impacto espiritual. Não vai ter impacto espiritual. Vamos ver? Jejuar, para quê? Por quê? Qual é o motivo? Quem inspirou este jejum? Para que tenha realmente impacto. Segunda lição, vou rápido agora por causa do tempo. Quando nós estamos a ver Jesus, já falei tanto de jejum que sempre que falo do nome de Jesus, estou inclinado com a palavra jejum. Jesus, enquanto jejuava, foi tentado pelo diabo. Às vezes nós podemos pensar que quando estamos num ato espiritual, um ato muito honrado do ponto de vista espiritual, Satanás fica longe e não se consegue aproximar de nós, né? É mais uma destas convicções evangélicas, às vezes, o evangeliquez que não tem nada de bíblico. Que quando eu estou a jejuar ou estou a orar, e estou num tempo, numa disciplina espiritual, de grande profundidade espiritual, o diabo fica longe de mim. Jesus está num momento de grande profundidade espiritual. 40 dias de jejum, na presença de Deus no deserto, sem ninguém à sua volta, completamente isolado do mundo e focado em Deus. Ainda assim, Satanás se aproximou dele. Aproximou-se dele e, na sua astúcia, tentou nas suas inclinações naturais. Poder. Mas, Jesus, és o Filho de Deus. Então, qual é o mal de mandares esta pedra transformar-se em pão? Não tem mal nenhum, desde que isso seja desobediência à vontade do Pai. Não é? E o inimigo, o nosso adversário, tem formas muito subtis de se aproximar e de procurar atrapalhar aquilo que Deus está a fazer na nossa vida. Quando tu decides jejuar e quando este jejum foi orientado pelo Espírito Santo, espera que o inimigo tente atrapalhar este teu momento com Deus. Ele vai tentar atrapalhar. E ele vai tentar atrapalhar de formas muito subtis. Como tentou aqui a Jesus de forma muito subtil.
Afinal, qual é o mal do Filho de Deus usar poder? Para o bem, para comer. Não é? Muito subtil. Depois tentou Jesus até nas Escrituras. Na Bíblia. Olha, se tu saltares daqui, está escrito num salmo que Deus vai enviar os seus anjos e eles vão pegar nos teus pés, vão sustentar-te para que tu não te magoes, Jesus. Está escrito na palavra de Deus. E muitos de nós, sem o discernimento do Espírito Santo, fazemos esses abusos da palavra de Deus, completamente descontextualizando os textos, as passagens. Mas está aqui escrito. Mas está aqui escrito. Atenção, meus irmãos, eu estou a enfocar isso, a enfatizar isso, não por acaso. Não por acaso. Porque o diabo é astuto. Ele age naquilo que aparentemente é bom. Ele usa o conhecimento que temos de Deus para passar as suas mentiras. Usa o próprio conhecimento que temos de Deus para passar as suas mentiras. O que é que ele disse a Jesus através de Pedro? O quê? Tu, o Filho de Deus, vais morrer uma morte horrível? Nem pensar, Jesus. Agora, vou atacar mais uma coisa do evangeliquez aqui. Vou atacar mais uma coisa do evangeliquez. Muitos de nós dizem que as bênçãos do Senhor não aumentam dificuldades. É assim que a gente diz, não é? Não acrescentam dificuldades. Ou seja, estamos convencidos que para Deus nos abençoar, a coisa tem que fluir de forma confortável. Errado. Errado. As bênçãos do Senhor para a humanidade, a maior de todas as bênçãos para a humanidade, a salvação da humanidade, veio através do sacrifício e da dor. Satanás disse a Jesus, o Filho de Deus, como é que podes passar por uma coisa tão horrível? Se és o Filho de Deus, Jesus disse, arreda de mim, Satanás, porque tu entendes bem as coisas dos homens, mas as coisas de Deus não as entendes. Ou seja, estás a pensar, Satanás, pela carne, estás a pensar de forma humana e não de forma divina. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles pensavam que a terra prometida via de forma fácil. Que era só chegar lá e entrar. Por quê? Porque é bênção, porque é promessa. Não é? É bênção de Deus para a minha vida, é promessa. Então não pode ter dificuldade. Não. Eles tiveram que combater os filisteus. Tiveram que combater os cananeus para entrar e tomar posse da terra prometida. Tenhamos cuidado com o evangeliquez. Porque o adversário usa essa linguagem evangélica que estamos habituados para nos desviar daquilo que é realmente divino e aquilo que é realmente bíblico. Guiemos a nossa fé pelas Escrituras e não por aquilo que estamos habituados a ouvir dentro do mundo religioso e evangélico. Eu desafio-vos, meus irmãos, a fundamentar a vossa fé nas Escrituras, na Bíblia. Inclusive, ponho até à prova as minhas próprias pregações. Examinem se aquilo que eu vos digo no domingo tem respaldo bíblico ou não. Retenham apenas aquilo que tiver respaldo bíblico. O que não tiver respaldo bíblico, não apliquem nas vossas vidas. Porque eu também posso estar a transmitir evangeliquez. Coisas que eu estou habituado a falar, a ouvir no mundo evangélico desde pequeno, mas que têm pouco fundamento bíblico. Ok? Queremos jejuar, temos que jejuar. Mas temos que jejuar? É assim que deveríamos pensar nesta questão. Temos que jejuar. É desta forma que devíamos ver esta questão. Sabem, o povo de Israel, eles eram muito religiosos. Eles eram muito dados a estas tradições, estas rituais, não é? Eles praticavam muito jejum, sabem? Os judeus praticavam muito jejum. O jejum fazia parte até da vida, digamos, da vida cerimonial do povo. Eles repetiam o jejum regularmente em determinadas alturas, em determinadas festas, em determinadas celebrações.
Chegou uma altura que Deus falou com o povo de Israel e disse assim: olha, vocês estão sempre a jejuar, porque vocês pensam que é pelo sacrifício, muito sacrifício, que vocês me vão ser agradáveis. E Deus disse lá assim: olhem, eu não quero sacrifícios, eu quero amor e misericórdia. Ou seja, vocês não são capazes de praticar o amor e a misericórdia. E estão todos os dias a querer fazer jejum. Para quê? Para quê? Voltamos à questão da integridade. O que é mais importante para Deus é o nosso caráter, é a nossa integridade. Sacrifícios, fazer jejuns e muitas orações, se não for acompanhado de uma boa atitude interior, não serve para muito. Então temos que ter cuidado. Não é só jejuar pelo jejuar. Temos que ter algum cuidado nesta questão. O caráter de Jesus foi testado e foi aprovado. Neste dia, nesta tentação, Jesus saiu vitorioso. Mas a Bíblia diz que Satanás deixou Jesus por um tempo e que ele voltaria mais vezes. Vou terminar com alguma... para frente, por causa do tempo. Algumas razões pelas quais na Bíblia as pessoas jejuam. E podem ser razões boas também, que Deus pode colocar no nosso coração para nos levar a jejuar, ok? Deus pode pôr no nosso coração a necessidade de jejuar por uma destas razões ou por outras. Mas realmente estas são as razões que aparecem mais na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Pessoas jejuam na Bíblia para procurar orientação divina numa decisão muito importante ou mesmo difícil. Isto aconteceu algumas vezes com indivíduos na Bíblia, mas também com o povo como um todo. Buscar orientação de Deus para um assunto difícil, onde eles acham que precisam de saber a vontade divina, a vontade de Deus para as suas vidas. Pessoas procuram jejuam na Bíblia também para buscar arrependimento, não é? Vemos isto acontecer, por exemplo, quando Nínive, que era uma cidade rebelde, uma cidade realmente muito hostil a Deus, ouviu a mensagem da parte de Jonas, então foi decretado um jejum nacional para buscar arrependimento. Meu Deus, eu acho que quando eu ouço falar de jejum nos nossos dias, desculpem, mas é a minha experiência, talvez a vossa experiência seja diferente. Poucas vezes é para buscar arrependimento. Poucas vezes, hoje em dia, o jejum é para procurar arrependimento. Naquele tempo, o povo se arrependia como um todo através do jejum. Era uma forma de mostrar o seu sentimento e a necessidade de mudança. Mas também arrependimento por causa, aliás, é jejum para confessar pecados. Davi, o profeta Davi, vemos isso nos Salmos, nomeadamente o Salmo 51, onde Davi jejuou para pedir perdão a Deus, para confessar o seu erro a Deus. Quando ele teve o pecado com Batseba, ele jejuou pedindo perdão a Deus pelo seu pecado. O jejum pode também ser uma ferramenta de luta espiritual. Quando sentimos que o nosso adversário está a oprimir uma área ou áreas da nossa vida. Sabem uma coisa? É legítimo, aliás, perguntar. Quando sentimos que algumas áreas da nossa vida não estão a avançar, sobretudo no que diz respeito à nossa experiência com Deus, à nossa espiritualidade. Quando áreas da nossa relação com Jesus, com Deus, estão estagnadas e parece que estão presas, por mais esforço que façamos, não saem daquele patamar. Devemos nos perguntar sempre, irmãos, se isto não é uma questão espiritual, mais do que uma questão natural. E o jejum pode ser uma forma que Deus te orienta a fazer para superar aquela barreira espiritual na tua vida. O jejum pode ser usado também uma ferramenta para libertar alguém de uma opressão maligna. Jesus disse que há uma casta de demónios que só sai através da oração e do jejum. Então o jejum pode ser uma ferramenta para ajudar alguém que está com problemas espirituais na sua vida. Eu diria mais até, eu acho que nós devemos
quando orientados pelo Espírito Santo, jejuar para que pessoas venham a conhecer Jesus, para que pessoas sejam transformadas na sua vida espiritual, para que amem Jesus e deixem a vida de pecado que levam. Jejum também pode ser uma forma de conhecer a Deus e de ter mais intimidade com Ele. E finalmente, jejum pode ser também uma forma de nos prepararmos para uma obra missionária importante que Deus tem para nós. No fundo, esta experiência que Jesus passou aqui foi uma preparação que Deus lhe deu para a missão que Jesus ia começar a realizar depois desta experiência. Se vocês notarem, os evangelhos de quase todos, tirando talvez o evangelho de João, registram esta tentação de Jesus. E logo depois desta tentação, porque a tentação está logo no início dos evangelhos, e logo depois desta tentação, Jesus começa o seu ministério. E Jesus tinha esta prática de, sempre que ele tinha algum ministério importante, de se separar da multidão para entrar em oração e preparar-se em oração com Deus. Então é um bom padrão que Jesus nos deixou. Sempre que a igreja, ou nós individualmente, temos uma missão importante a cumprir para o reino de Deus, podemos nos preparar também através do jejum. Finalmente, deixem-me-vos dizer duas coisas importantes, irmãos. É importante no jejum que o jejum tenha conteúdo. O que é que isto quer dizer? Que o jejum tenha a palavra de Deus e que tenha oração. Estes dois elementos são importantes. Jejuar só sacrificando a barriga ou qualquer outra coisa na nossa vida não tem grande valor se não tiver a palavra de Deus incluída e também a oração. Há duas coisas práticas que eu vos posso recomendar. Talvez vocês já fazem isso. Estou a partilhar aquilo que da minha experiência tenho notado e tenho observado. Vocês poderão perguntar-se, mas nos nossos dias, hoje, que tipo de sacrifícios e de abnegação nós podemos fazer? Ou o que é que pode ser o objeto da nossa abnegação para nós nos dedicarmos mais a Deus em oração e em jejum? Acho que uma coisa muito óbvia para mim, talvez vocês tenham outra, é a internet. A internet. Porque a internet tornou-se uma das principais formas de entretenimento e de ocupação do nosso tempo. A internet ocupa muito o nosso tempo, o consumo da internet. Ocupa muito o nosso tempo e o nosso foco. E a internet tem uma coisa que é reconhecida até pelos psicólogos e pelos sociólogos que estão a estudar estas questões, gera comportamento de dependência. Nós ficamos dependentes da internet. Por isso, muita gente, e eu confesso que várias vezes eu passei por isso, muita gente quando acorda, a primeira coisa que querem fazer é entrar na internet. Isto é um sinal de que já se criou uma dependência. E há o mesmo tipo de dependência que existe nas outras dependências, porque há uma hormona, a hormona que produz a satisfação e gratificação, que começa a ser libertada quando nós consumimos muito as redes sociais, por exemplo. E a mesma hormona entra em jogo no que se diz respeito, portanto, ao consumo da internet em geral. Portanto, sacrificar a internet, o consumo da internet, para focar em oração, focar em Deus, focar na meditação da Bíblia, é uma das áreas que eu vejo como evidentes nos nossos dias para praticar a abnegação e o jejum e para cortar estas dependências também com a internet. Então, esta é uma reflexão sobre o jejum e sobre oração. Que Deus possa trabalhar através desta palavra, que Deus possa criar atitudes no nosso coração que nos levem a valorizar a oração e, neste caso, também o jejum. Que nós possamos considerar o jejum como uma parte, uma disciplina espiritual importante. Que nós possamos praticá-lo. Que nós possamos praticá-lo individualmente e como corpo, como igreja, mas sempre sensíveis ao Espírito Santo. Sem impulsos ativistas, sem impulsos
religiosos, mas realmente orientados e guiados pelo Espírito Santo. Se nós formos sensíveis ao Espírito Santo, na nossa vida particular e eclesiástica coletiva, eu creio que o Espírito Santo vai nos estimular a jejuar em muitos momentos da nossa vida. Porque é necessário por muitas razões, por todas estas razões que eu já falei aqui. Vamos ficar em oração. Seu Deus, nosso Senhor e nosso Pai, obrigado por nós estarmos nesta relação privilegiada contigo. Por tu seres o nosso Pai e nós sermos teus filhos. Por teres prazer em nós e por nos amares, ó Deus. Obrigado porque não há nada que nós possamos fazer, nenhum sacrifício, nenhum ritual, nem nada que possa fazer-te amar-nos mais do que já nos amas. Mas, ó Deus, tu esperas que nós oremos e tu esperas que nós jejuemos. Porque Jesus disse, quando jejuardes, isso mostra que ele estava à espera que nós, o seu povo, iríamos jejuar. Deus, eu te peço que este aspecto da vida cristã não seja negligenciado nas nossas vidas. Eu te peço que este aspecto da vida cristã não seja posto de parte na nossa vida. Eu te peço, Senhor Deus, que os clamores do mundo, as mensagens do mundo, não tornem esta questão do jejum fora de moda, Senhor, ao ponto de abandonarmos na nossa vida. Mas pelo contrário, que o teu Espírito, Senhor, possa estimular em mim, possa estimular em cada um de nós e possa estimular em nós como povo a necessidade de orar e de jejuar. Peço-te ao Senhor que nos mostres quando jejuar. Peço-te ao Senhor que nos mostres o motivo, a razão pela qual jejuar. Mostra-nos, Senhor, o que é que está na tua agenda, na agenda do teu reino, que tu achas que precisa que a tua igreja fique em jejum. Mostra-nos, ó Senhor, quanto tempo jejuar. Mostra-nos, ó Senhor, que tipo de jejum praticar. Senhor, tu és poderoso, és soberano para nos falar e para nos mostrar estas coisas. Pedimos que nos fales, Senhor, e que nos guies, Senhor, porque nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, como Jesus foi guiado pelo Espírito Santo aqui no deserto. Ajuda-nos a ser guiados pelo Espírito Santo, para que uses mais também a nossa vida, para que nos des a conhecer mais a Jesus e para que uses as nossas vidas, para que o teu reino possa crescer através de nós. Pedimos esta bênção no nome poderoso de Jesus. Amém.